alegria nessa noite estar aqui juntamente mais uma vez na casa do Pai. Então, somente vou ser breve aqui, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Filipenses 4, 18. Oh, glória! Aleluia! Filipenses 4, 18. Lá nas cartas do Epístolo do Apóstolo Paulo. Por amor aos filipenses, né? Pelo motivo da sua fidelidade, o Evangelho de Cristo. Tanto é que foi levado a uma prisão. Filipenses 4, 18. Para o proveito do Evangelho, a exaltação e a perseverança do amor fraternal e a unidade e a santidade dele para com Cristo. Aleluia. Filipenses 4, 18. Mas bastante tenho recebido e tenho uma mudança. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito e que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aleluia! Fala assim para o seu irmão: hoje eu vou tomar posse da minha bênção. Pode se assentar. Eu sei que aqui, eu desde já, eu já estou assim, saciada, irmãos. Cada um aqui falou, testemunho, cantou, e eu ali sentada, só emendando as frases dos hinos, a palavra que foi lida, os versículos, até mesmo os testemunhos. Então eu fui ligando, interligando uma coisa com a outra. Jesus, quando ele está na casa, ele traz as confirmações. Aleluia! Oh, glória! Você dá glória a Deus porque você não vai pagar imposto nessa vida. Você não paga imposto para glorificar o nome santo do Senhor. Se você é um cristão renovado, convertido, remido no sangue do Cordeiro, você essa noite não vai ficar calado. Porque Jesus está na casa. A igreja pode não estar na forma e da estrutura como você pensa, mas a presença do Rei ela tem. Muitas das vezes nós pensamos assim: eu não tenho palavras. Tem pregadores melhores, tem até mesmo cantores melhores, tem até mesmo pessoas para contar testemunho de uma forma muito melhor que a minha. Mas não se preocupe não nesta noite, porque quando o Rei está presente na casa, ele faz um novo hino, ele faz grandes coisas acontecer na minha vida e na tua vida. Coloque a palavra na minha boca e na tua, aleluia. E a obra quem faz é ele, não é o homem. Será que está tão difícil para você entender nessa noite que o Rei está falando? Que ele salva, ele cura e ele liberta em nome de Jesus. Não está difícil para entender que a fé é o fim fundamental das coisas que nós não vemos, mas para os olhos de Deus tudo é possível. Um cheiro suave, agradável aos olhos do Senhor. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele se responsabiliza, Ele traz resposta, Ele caminha no caminho certo, Ele faz abrir o mar vermelho, para eu não passar e voltar embora e não
Paulista. Eu vou contar esse testemunho aqui para os irmãos. Um dia, eu sempre fui de oração. Todo dia 7 da manhã, eu estava na igreja. De segunda a segunda. E eu falava para Deus: Deus, eu só quero que diminua eu, mas que cresça o Senhor. Mas o Senhor já tinha feito uma promessa na minha vida desde o ventre da minha mãe. E com 14 anos eu aceitei Jesus quando eu voltei para a casa do meu pai lá no Nordeste. No meio de um nada. Que lá era tudo mais difícil que o difícil, até mesmo hoje, para servir Jesus. Quando eu voltei para a casa do meu pai, a porta estava toda pregada, de tábua, de borracha, entre as paredes de madeira, para não entrar. Ali minha tia me deu aquele pouso naquela noite. Mas eu não desisti de Jesus, nem Jesus desistiu de mim. Aleluia! E aí eu fui crescendo, eu fui trabalhar em casa de espírita, fui trabalhar em casa de gente que até mesmo fazia obra de macumbaria. Mas Jesus nunca desistiu de mim. E para hoje eu estar aqui, irmãos, eu estou vendo uma promessa e vivendo debaixo de uma promessa. E tudo na minha vida foi realizado pelas promessas do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Hoje, graças a Deus, tenho meu esposo e minhas 2 filhas. Mas para mim hoje, eu estar aqui, eu, Jesus, sei quantas pedradas, quantos nãos, quantas palavras de humilhações, quantos chicotes, poucos elogios, poucos sim, mas eu resisti. Aleluia! Jesus foi na minha vida, é na minha vida e será sempre em nome de Jesus. Assim como será na vida da amada igreja em nome de Jesus. Mas ali, continuando pelo testemunho da irmã, eu ali de joelho naquela igreja, era um grupo de 19 irmãs, irmã. E ali nós todas dobradas de joelho, orando. E aquela irmã só chorava. Aí um dia o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Abraça ela. Ninguém, irmão, sabendo que ela tinha 5 filhos, homem e 2 mulheres. Ninguém abraçava aquela mulher, porque achava o meio que achava que era difícil. Aquela irmã só vivia chorando, porque os 5 filhos se jogou no mundo das drogas, do crime. E ela já tinha perdido 4. E só tinha um que ela não achava e nem tinha notícia. E ali Deus tocou no meu coração e falou assim: abraça ela. Eu falei: mas Jesus falou: abraça ela. Então, irmã querida, o que Deus fez aqui a semana passada, eu saí lá fora para ir embora para minha casa. Jesus falou assim: volta e abençoa. Então, quando Deus falar no teu coração, você nunca diga não. Faça o ídio querer de Jeová. Aleluia! Porque grande é a luta, grande é a peleja que temos que passar. Mas quando fizermos acordo conforme o Espírito Santo de Deus manda, as coisas se fluem muito bem. Quando você entra no barco, Jesus entra também. Quando você rema desse lado, Jesus está remando também. E ali, irmãos, eu abracei aquela irmã. E Jesus falou no meu coração: pergunta para ela se ela tem coragem de entregar para mim o que ela está tanto derramando as lágrimas. Mas Jesus, mas Jesus. E eu falei: irmã, você tem coragem, irmã, de entregar o que a irmã tanto está pedindo, clamando, chorando nas mãos do Senhor? Tenho, irmã. Irmã, tem coragem, irmã? Tenho, irmã. Eu fiz 3 vezes a pergunta. Irmão, deu 5 dias. Deus fez reverter a história. Ela recebeu um telefonema da vizinha, que o telefone ela não tinha mais em casa. Perdeu a linha. Você é fulano de tal? Sou. Mãe de fulano de tal? Sou.
Oh, é para a senhora se comparecer aqui no Hospital São Camilo. Quem já morou em São Paulo sabe onde é. Seu filho está internado. Para a senhora vir. Ela veio. Quando ela chegou lá, irmãos, o filho tinha levado 45 dias. Qual foi a pergunta que Jesus mandou fazer para ela? Se ela entregava para Jesus quem tanto ela estava clamando, pedindo e chorando. Porque as filhas estavam muito bem casadas. Mas ela via que uma ainda estava no mundo. E era promessa. Aí ela foi, quando ela chegou lá, o médico falou assim. Olhou para ela de cima a baixo. Falou, a senhora tem fé? Vejo que a senhora é uma mulher de Deus. Tenho. Então redobre. Porque daqui, ou ele sai do caixão, e se ele sair vivo, daqui ele vai para o presídio. Ela só levantou as mãos para o céu, e ela contou o testemunho que lembrou do que eu tinha falado para ela. Irmã, quando eu lembrei, eu vi Deus agir na vida do meu filho. Lembrei da irmã, o Espírito Santo de Deus fazendo o teu coração mover para me fazer essas perguntas. Eu vi a irmã, e a irmã temia de vir falar para mim. Então, meus irmãos, não tema Deus não. Não tem um recado de Deus que você tem para passar, não. Entrega. Porque enquanto você não entregar, paga quem está. Deus te mostrando na visão, como tu também tem que pagar o preço. E ali, irmãos, ela começou a orar. Dali ele saiu, foi para o presídio. Ele ficou 7 anos. Mas Deus endureceu o coração da irmã de uma tal forma que não era para ela fazer, não. Toda vez que era para ela ir lá visitar ele, ela adoecia em casa. O processo, irmãos, era que não era para ela ver com os olhos, porque os olhos vendo se compadece de dó. Então, nessa jornada toda, Deus ali começou a trabalhar no coração dele, começou a levar pastores, presbíteros, levar a palavra de Deus, e ali ele foi ouvindo. Deus começou a trabalhar, Deus começou a agir, Deus começou a transformar a vida daquele jovem. 7 anos, um belo de um dia, nós estávamos num culto, no terceiro dia do culto de uma festividade das irmãs. Deus usou um irmão de Camboriú para falar com ela. Atravessou toda a igreja, assim, saiu no meio de todo mundo da igreja, repleta de gente. Foi lá e pôs a mão sobre o ombro dela e falou: eu hoje estou trazendo para a tua casa quem tu tanto pede, mas eu estou trazendo lavado, remido e transformado no sangue do Cordeiro. Hoje ele é o pastor do ministério São Miguel Paulista em São Paulo. Um homem temente aos olhos de Deus, mas precisou passar pela moinha. Então, se nessa noite você está passando pela moinha, ou então não espere passar pela moinha, então somente faça o ir e o querer de Jeová. Porque, irmãos, um dia eu fui pensar comigo, será que eu vindo falar de tanta moinha, eu comecei a falar, Jesus, como será esse processo da moinha? Um dia eu fui e busquei aqui na Bíblia. Falei, misericórdia, eu não quero passar pela moinha não, porque o negócio é estreito. Quando passa pela moinha, que você é moído, que só está alto lá embaixo, você pode ver que todos os ossos é quebrado. Mas quando Jesus está na casa, quando Jesus tem algo na minha vida, na tua vida, quebra osso, moe a carne, sai o caldo, e ainda sai inteiro lá na frente para cantar o hino de vitória. Oh, tremendo. Irmãos, muitas das vezes nós pensamos que vencer é difícil, mas não é, irmãos.
Quando colocamos Jesus na frente de tudo, você pode ver que vencendo com Ele, a doença, ela sai do corpo, a depressão é expulsa, a tristeza vai embora, a alegria acontece em nossos corações, por repleto, em nome de Jesus. Irmãos, às vezes nós pensamos, servir Jesus é difícil. E lá no mundo, como que é? Traição, desavença, inimizade, fora do comum. Às vezes nós pensamos que uma campanha não resolve, né, irmãos? Uma campanha de oração não resolve, né? Resolve. Tem campanha que no agir do primeiro dia, Jesus começa a fazer um movimento na casa. Aleluia! Se você está numa esperança, se você está nesse caminho de ver Jesus resolver algo na tua vida, dentro da tua casa, não sai do caminho, não. O caminho é esse. O alvo é Jesus. E não tem outro. Aí, Paulo, quando ele escreveu as cartas dele, como ele foi um perseguidor de cristão, que muitos aqui sabem, que ele muitas das vezes perseguiu crente, bateu em crente, mas quando Jesus fez a obra por completo na vida de Paulo, tão somente quando ele viu e sentiu que ele era um novo homem em Cristo Jesus, ele só falou para Jesus, que a tua graça me basta. Aleluia! Imagina, chicotear um cristão e passar depois a ser um conhecedor da palavra de Deus. E depois ainda falar assim, que a tua graça me basta. Sabe por que ele falou aquilo, irmão? Porque o espinho estava na carne. Jesus permitiu dentro da masmorra, ele ali gelado, dentro de uma masmorra, colocaram Paulo. Então somente ele falou que a tua graça me basta. Imagina que esperança mais ele tinha, só na salvação em Cristo Jesus. Será que é diferente nesta noite? Então somente nós se curvar para Jesus e falar que a tua graça me basta. Aleluia! Que a tua graça me basta. Aleluia! Que a tua graça, Senhor, nos basta nesta noite. E nem por isso, irmãos, ele deixou de ver que o milagre de Jesus ainda acontecia na face da terra. Dentro da masmorra gelada. Se nessa noite seu coração ainda está gelado, tão somente peça, Jesus, tira o gelo, essa pedra do meu coração, me leva, Jesus, a acreditar que a salvação em Cristo Jesus é uma riqueza na face da terra. Aleluia. Aleluia! Irmãos, não tem coisa pior no mundo você ir no velório de uma pessoa que não é cristã. Ele se desespera, irmão, porque quem tem Jesus e tem o conhecimento e sabe que ali aquela matéria tão somente dorme, mas ele se encontra ali, com os olhos fechados, dormindo no seio de Abraão, para quem é cristão no nome de Jesus. Outra hora eu cheguei para uma pessoa e falei para ela, falei assim, se desespere não, então somente ele dorme em Cristo Jesus. Como assim? Falei, com certeza, no seio de Abraão. E a pessoa chegou a duvidar disso. E um certo dia ela foi para a igreja e chegou lá, ela viu essa mesma palavra. Passou de um certo dia, ela chegou para mim e falou assim, ontem eu fui novamente em outra igreja. Parece que a mesma palavra que você falou me persegue. Eu falei, não é não. É que Jesus não persegue ninguém. Nem palavra persegue ninguém.
é que a palavra do Senhor, ela tem uma conexão comigo e contigo, que vem a confirmação. Muitas das vezes estamos tristes e cabisbaixo, vem a palavra: levanta-te, tenha de bom ânimo. Jesus está falando nesta noite. E às vezes nós não acreditamos que, recebido os dons pela graça do Espírito Santo, deixamos de acreditar que Jesus, ele cura, ele batiza no Espírito Santo, ele revela coisas tremendas no meu coração e no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, às vezes eu fico a pensar que a fé basta tão somente crer e confiar, mas para muitos não é assim. Muitos ainda têm a dúvida: será que é verdade? Será que a fé é tão grande assim? Será que a sua palavra fé não faz levar os teus olhos os meus olhos? Que nós cremos, crendo, Jesus, ele entra e faz a morada. Aleluia. Olha os testemunhos aqui dos irmãos. É assim que é a obra do Senhor Jesus. É assim que Jesus faz, irmãos. Não precisa nós ir muito longe. E nem procurar muitos templos. E nem templo grande. Porque Jesus, quando ele entra na casa, a casa pode ser pequena, mas a presença dele é manifestada. Aleluia. E muitas das vezes nossos olhos se encontram de uma forma diferente. Quer ver com os olhos. Aí Jesus trabalha de uma forma diferente mesmo. E você quer ver com tantos olhos que a fé fica balançada. As palavras já não saem mais da boca. Não tem mais como conversar com Jesus. Mas ali Paulo conversava com Jesus. Assim como nessa noite, pode ser também da mesma forma contigo e para comigo. E Deus ali trabalhou na vida de Paulo, trabalha na minha vida, trabalha na tua vida, e a obra é realizada em todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Eu costumo pensar que quando Jesus está na casa, não precisa vir com um paletó de marca, um sapato de marca, não precisa vir com o hino mais falado aos quatro cantos da terra, não precisa vir com uma palavra que muitas das vezes até treina no fundo lá do quintal. Não precisa. Porque quando a presença do Altíssimo ela é manifestada dentro do templo, a resposta vem. Quando é cantado o hino do próprio coração, levantadas as palavras. A obra do Senhor ela é feita dentro da minha casa e dentro da tua casa. Enquanto você glorifica aqui, Jesus está fazendo a obra lá, em nome de Jesus. Irmãos, é maravilhoso o serviço de Jesus. É gratificante falar que Jesus, quando ele morreu naquela cruz, por mim e por ti, levada como uma ovelha muda naquele matadouro, foi para salvar esta nação. E hoje nós temos que abrir a boca para o vizinho da direita, da esquerda, do fundo, da frente e falar: Jesus te ama. Está faltando isso, irmãos. Está faltando. Está faltando voz. Está faltando força. Está faltando fé.
morará uma esperança no coração dos teus vizinhos, de ter um anseio de vir juntamente contigo para dentro do templo, glorificar o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu estou falando dentro do contexto da palavra. Quando Paulo perseguiu os cristãos, ele não via quem. Só que quem ele feriu, ele pagou a preço de uma grande dor com espinho na carne. E foi doído, porque o quanto ele falava que a tua graça me basta, é que o arrependimento estava contorcendo dentro do coração dele. Ali o arrependimento era tanto em Paulo, que eu creio eu, irmãos, que ele se encontrava, que não tinha mais outra saída, a não ser ficar no pé da cruz. Aleluia. Que era Jesus. Glória a Deus. E quantas vezes nós já ficamos no pé da cruz? Quantas vezes nós já se rendemos nas madrugadas aos pés de Jesus? Eu vou botar um testemunho aqui para os irmãos, que quando eu fazia faculdade, eu e meu esposo, eu fazia minha faculdade lá na Unies. Aí um dia, mas para mim me casar com meu esposo, eu casei debaixo de uma promessa. E essa promessa foi feita assim, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho que o irmão Raimundo deve lembrar daquele irmão que veio de Camboriú lá no Ministério do Figueira. Aquela promessa veio se cumprir 10 anos depois. Então, irmãos, hoje eu sou grata a Deus por tudo, porque ali eu continuei firme, graças a Deus. Deus me deu graça. Aí, quando eu me casei com meu esposo, eu trabalhava numa firma que era difícil você mandar embora. Mas chegou um dia que me mandou embora. E aí eu comecei a fazer faculdade. E aí um dia, como minhas cunhadas, eu não tenho vergonha de falar, mas eu creio no Todo-Poderoso, eu tenho orado por elas. E a obra do Senhor ainda vai se concretizar no meio da família da minha sogra, salvar elas para Cristo Jesus. Aí um dia eu fui tão cedo e fui para acender o fogo, fazer um café, e meu esposo estava recém-cirúrgico, feito a cirurgia. Quando eu liguei aqui o fogão, o gás acabou. Aí eu falei, meu Deus. Quando eu voltei para o barril, o gás acabou, não tem gás. Falei com as meninas, não liga para minha irmã. Deixa minha irmã vir lá, você recebeu, eu repasso para ela. Beleza. Eu fui, voltei. Peguei o telefone e liguei para ela. Eu vi uma resposta. Então, irmãos, isso aqui vai ficar na memória dos irmãos. Eu somente ouvi assim a resposta. Uai de mineiro, né? Vocês não têm um Deus dono do ouro e da prata? Irmãos, aquilo foi um motivo para mim chegar no meu esposo e falar, não vou ligar mais nunca para suas irmãs. Olha a resposta que ela me deu. Nisso eu voltei para a cozinha. Quando eu fui para voltar, eu fui ultrapassar no portão assim do meu quarto, para a sala, eu ouvi a voz, pastor, de Deus falar assim, eu sou o teu Deus provedor.
provedor. Irmãos, cadê aquela bicicleta? Fui para a faculdade e ouvi naquela voz, chegava a me arrepiar como estou aqui agora. E aí no caminho, e eu achei umas 2 sacolas de latinha. Falei, vou levar essas 2 latinhas porque o meu Deus é o Deus provedor. Peguei essa sacola, fui de cada lado, subi toda a bicicleta, porque ele não pôde me levar, porque ele estava no ponto da cirurgia. Fui para a faculdade fazer a prova. Terminei de fazer a prova, entrei na sala com latinha e tudo. Todo mundo. Para o professor assim, ué, mas agora deu de capaz de reciclagem? Falei, é porque o meu Deus é provedor. Irmãos, ateu, você falar isso, imagina. Que não crê em Deus, professor. Falei, aí quando eu fui, meu Deus, o que foi que eu fiz, Jesus? Mas amém, certeza, porque as latinhas aqui, a sacola de boa. Fiz a prova, fui para o estacionamento pegar a bicicleta. Quando eu cheguei lá, pegando a bicicleta vazia. Falei, Jesus, lembrei, o meu Deus é Deus provedor. Aleluia! Quando eu estou aqui pegando a bicicleta e empurrando, ele falou assim, ei, mas está com azar, hein? Cadê o Deus provedor? Falei, calma. Jesus, ele faz acontecer um milagre. Irmãos, eu peguei aquela bicicleta, desci a rampa, cheguei na Euclides Miragaia, enchi no mototáxi, pegando a bicicleta, deu para ir até o posto de gasolina. Cheguei no posto de gasolina e entenda só a mensagem de Deus. Cheguei no posto de gasolina, parei aquela bicicleta, fui preencher, do outro lado. Missionária, ô missionário. Quando eu olhei, eu não tenho vergonha de falar. A sola ali da Avenida Cidade Jardim. Missionária, vim aqui, põe essa bicicleta aqui em nome de Jesus e vamos embora porque nós hoje temos uma missão. E eu, Jesus é o Deus provedor. Olha, não é a louca. Irmãos, eu cheguei em casa, a sola fala assim, Pedro, estou levando sua esposa para fazer uma missão. E eu não espero que ouvir da sua boca dizer não. Não, irmã, pelo amor de Deus, vai em nome de Jesus. Olha o mistério de Deus aqui nesta noite. Aqui tem pessoas que estão passando pelo processo. E o mistério de Jeová é grande. Aleluia. Ali eu entrei naquele carro e fomos até o portal da Pérola. Quando eu entrei naquela casa, eu vi aquela mulher com as pernas cheias de parafuso, tinha sofrido acidente de moto, o marido tinha passado pela cirurgia de apendicite.